Uma história de um espírito raposa que vem para o mundo dos humanos após 500 anos de treinamento e precisa enfrentar diversos demônios para conseguir o Elixir Branco e se transformar na lendária e temida Raposa de 9 Caudas. Essa história, que se parece um spin-off de Naruto, é uma aventura divertida, enigmática e emocionante. Se você gosta de filmes de amizades entre humano e animal, este é o filme perfeito para você. Bora embarcar nesse mundo com um resumo completo desse filme. No mundo espectral dos espíritos raposas, vemos que todos assumem a forma humana constantemente e vêm para o planeta Terra no intuito de conseguir as essências elixires de almas, que podem transformá-los em raposas de até 8 caudas, ou na mais lendária delas, a Kyuubi, conhecida também como a Raposa de 9 Caudas. E depois de 500 anos de espera, chegou o momento desses seres virem à Terra para procurar o Elixir Branco. Diversos candidatos para se tornarem a Kyuubi estão chegando ao local destinado, incluindo Bai Shishan, um espírito bastante desmoralizado pelos demais por ser meio raposa. Para participar, é necessário que todos apresentem pedras que vêm com alguns dizeres escritos, que seriam os convites. Shishan não possui uma, mas acabou encontrando uma pedra no chão e tentou entrar utilizando o objeto. Porém, o guardião do local logo descobriu que não passava de uma farsa e começou a ridicularizá-lo na frente de todos. Para não perder a cerimônia, ele subiu nas rochas que tinham ali perto e acompanhou tudo do alto. Após um breve discurso, o ancião, ao lado do atual Raposa de 9 Caudas, pede para que os estudantes subam e toquem a lareira mística, que deixa na palma da mão onde o espírito pode encontrar o Elixir. Porém, a lareira não reage aos candidatos, indicando que está faltando alguém. Quando o ancião perguntou que ainda não tinha se apresentado, Shishan logo se voluntariou para tocar no objeto junto com os outros, pois acreditava que aquela era a chance dele se tornar Kyuubi. Mesmo se atrapalhando no caminho, ele encontrou os demais e conseguiu colocar sua mão. Para surpresa de todos, a lareira reagiu, mas Shishan viu que ele não tinha nada na sua mão. Tentou mais uma vez e, como consequência, o braço dele ficou preso ali. Ao conseguir retirar o braço da lareira, Shishan viu que a marca dele estava incompleta, mostrando apenas um par de orelhas. E mais uma vez foi esnobado por todos que estavam presentes. Logo depois desse acontecimento, o espírito meio raposa se encontrou com o ancião, que decidiu ajudar nessa difícil missão, entregando uma faca considerada lendária para matar demônios e monstros. Além de receber todo esse auxílio, ele ainda acabou roubando o Wing Wix do ancião, um dispositivo que contém um espírito aprisionado ali dentro e pode ajudar o portador em qualquer situação. Além de ser ajudado, ele ainda rouba o negócio em o bichinho que queria demais. Mas enfim, sabendo que Shishan não era um dos espíritos mais brilhantes, o ancião pede para que o guarda que estava monitorando os convites cuidasse do espírito meio raposa até ele encontrar o Elixir. No mundo dos humanos, o rapaz começa a se deliciar com as comidas preparadas por um restaurante, devorando um frango inteiro em questão de segundos, assim como uma raposa faz. Enquanto comia, um jovem estudante chamado Wang Zijin está andando pela cidade, com o burro dele, procurando por um homem. Então ele chegou no local que Zishan estava e mostrou a pintura do irmão mais velho dele e perguntou ao espírito meio raposa se já tinha visto a pessoa da foto em algum lugar. Porém, Zishan queria terminar a refeição que fazia em paz e acabou espantando o rapaz. Mas antes que pudesse continuar, o Wing Wix dele o lembrou qual era o verdadeiro objetivo ali. Encontrou as orelhas indicadas pela lareira. Quando começou a procurar, ele acabou se atrapalhando e caiu em uma tenda de aluguel de burros. Todos os animais que estavam no local fugiram, pois ficaram bastante assustados. Além disso, ele também intimidou a mula do Wang, que com medo foi na direção de Zisan, colocando nas costas. Com isso, os dois estavam indo para fora da cidade. Enquanto passam pelo restaurante que o espírito meio raposa havia almoçado, um xamã misterioso aparece, que tinha curado um garoto antes. Colocou uma marca estranha nas costas de Wang, que estava atrás do burro dele. Depois de um tempo, Zisan foi jogado pelo animal e tentou continuar a jornada normalmente. Porém, o estudante começou a segui-lo, porque queria o animal dele de volta. E depois de mais uma perseguição, eles se perdem no meio da floresta, mas encontraram uma construção e resolveram passar a noite no local. Enquanto conversavam, Zisan se dá conta que as orelhas indicadas pela lareira podem ser do animal de Wang, e chegou à conclusão de que o rapaz o concederia o Elixir da alma. Sendo assim, para pegar mais intimidade com o jovem,
Zisan começou a falar sobre a vida dele. Durante a conversa, descobriu que Wang era de uma vila muito pobre, que quer fazer o exame real para poder entrar no governo e mudar a realidade das pessoas que vivem nas mesmas condições que ele. À noite, o estudante cai no sono, e o espírito meio raposa recebeu a visita do guardião, enviado pelo ancião. Para não perder tempo caçando o burro, Zisan convence ao protetor dele a se passar pelo animal até o final da jornada. Ao amanhecer, Wang ficou muito feliz ao ver que Zisan havia recuperado o burro dele, e decidiu continuar a caminhada até a cidade imperial. Depois de andarem por diversos quilômetros, os dois encontraram uma pousada e decidiram descansar até o dia seguinte. Na madrugada, Wang acordou depois de ter pegado no sono enquanto estudava, e com isso decidiu procurar pelo seu mais novo amigo, mas acabou dando de cara com um estranho funcionário do local, que o chama e aponta para a água ao mesmo tempo, dando uma risada bastante suspeita. Enquanto observava a piscina, o jovem percebeu que o homem havia desaparecido, e logo depois é puxado por uma língua gigante dentro da água. Chegando do outro lado, Wang encontrou diversos corpos totalmente paralisados e presos em uma espécie de cera. Enquanto observava tudo ao redor, o jovem sentiu algo pegajoso pegar nas costas dele e, ao se virar, se deparou com um sapo gigantesco. Ao tentar correr, totalmente assustado, o estudante acabou sendo pego pela mesma língua que o puxou anteriormente, e a criatura começou a arrastá-lo para a boca, pois provavelmente queria devorar Wang. De repente, Zisan caiu em cima do animal, que acabou soltando a vítima depois de levar um golpe. Em uma tentativa de se livrar do sapo gigante, o meio raposa pegou a língua do animal e começou a enrolar entre as pilastras do local. Foi uma verdadeira guerra, pois era difícil controlar o animal. Com isso, todas as pilastras foram derrubadas e o lugar começou a desabar. Mas não pense que acabou por aí. A criatura ainda queria devorá-los. Então juntou uma massa de ar no interior dele e assopra contra os dois, que acabaram sendo lançados contra a parede. E ainda uma chuva de destroços também estava indo na direção da dupla. Para o azar dos rapazes, o sopro removeu a cera que cobria as pessoas imobilizadas, que pareciam até zumbis, e todos começaram a caçá-los. Se tava ruim, piorou. Ao perceberem que estão sendo seguidos, os dois tentam fazer o mínimo de barulho possível. Porém, o sapo gigante usa a própria língua em forma de serpente e conseguiu localizá-los. Quando viu aquilo perto do próprio rosto, Wang ficou desesperado e começou a gritar, entregando onde estavam escondidos. Sendo assim, eles decidiram pular na água e voltar para a pousada. Mas ao tentarem fazer isso, descobrem que o líquido está totalmente gelatinoso e não conseguiriam atravessar. Enquanto isso, a criatura usa a língua novamente para capturar os rapazes e consegue pegar Zisan. Em questão de segundos, o espírito meio raposa é devorado. Por estar bastante assustado, Wang começou a correr desesperadamente, e ao perceber que o jovem não está mais no local, Zisan saiu de dentro do sapo, e o sapo logo depois assume a forma humana. Bom, é isso mesmo que você provavelmente está pensando. Tudo isso não passou de uma farsa. Como uma forma de conquistar a confiança do estudante, o espírito meio raposa pediu para que o protetor dele criasse toda essa armação para Zisan sair como herói, e assim conseguir o elixir da alma mais facilmente. Essa raposa é bem malandrinha. Mas o que eles não esperavam é que Wang não havia fugido, apenas foi pegar alguns explosivos e uma tocha para salvar o amigo. Ao darem conta que o rapaz está voltando, o guardião se transforma em um sapo de novo e engole Zisan novamente. Tentando salvar o companheiro, o estudante começou a queimar a língua da criatura com a tocha, como uma forma de se defender. O animal começou a sugar tudo que estava em volta mais uma vez, mas a ideia não foi muito boa, visto que sugou a tocha e os explosivos, causando uma verdadeira explosão no interior dele e fazendo Zisan pular para fora. Quando se aproximou do amigo, Wang começou a notar uma cauda peluda e orelhas que se parecem de cachorro, ou seja, com os ferimentos, a forma meio raposa foi ativada. Notando que o plano de Zisan tinha sido frustrado, o guardião decidiu intervir e atingiu um dos pontos vitais de Wang, que acabou desmaiando na mesma hora. Após verificar que todos estavam desmaiados, o protetor os leva para um barco. Enquanto o estudante continua desacordado, ele conta para o meio raposa que há uma armadilha preparada em outra pousada, como uma nova tentativa de conseguir o elixir da alma. Quando o jovem acordou, Zisan decidiu colocar o
plano em prática e foi até o local indicado. Mas ao chegarem lá, os funcionários arrastaram Wang para o quarto de Yinglian, uma mulher que na verdade é fantasma, que tem a alma presa em uma Lotus. Além disso, por conseguir transitar entre o mundo dos humanos e das raposas, ela consegue ver a essência das pessoas e, consequentemente, o Elixir. Dessa forma, o guardião pediu para que Yinglian seduzisse o rapaz, no intuito de descobrir qual tipo de Elixir ele possui. No entanto, o jovem se apaixona imediatamente pela mulher que está na frente dele. Porém, por ser bastante atrapalhado, Wang se cortou, e quando a moça tocou nas costas do estudante, a marca que o xamã deixou acendeu repentinamente, repelindo a mulher. Sendo assim, subtende-se que a marca deixada pelo curandeiro era justamente para espantar fantasmas. Apesar do trabalho de Yinglian ser seduzir Wang e verificar a essência dele, ela também se apaixonou pelo rapaz, que prometeu se casar com a mulher caso passe no exame imperial. Quando Zisan perguntou sobre a essência do estudante, a fantasma mentiu, pois sabia que quando uma pessoa morre, tem o Elixir removido do corpo. Ao ver o fracasso de Yinglian, o guardião furioso resolveu esmagar o Lotus que contém a alma dela, como uma forma de puni-la, quase tirando a vida da moça. Sem saber o que estava acontecendo com a amada, Wang vai fazer o exame imperial. Mas durante a prova, Yinglian apareceu em forma de fantasma e removeu a alma de Zisan do corpo dele para conversar. Ela então revelou que ali tinha outro fantasma que devora a essência dos homens que estão fazendo o teste, e que esse tal espectro retirou a alma de Wang para comê-lo. Além disso, ela também contou ao rapaz que o Elixir dele é branco, e que ele poderia aproveitar a oportunidade e pegá-lo. Após Yinglian deixar o corpo do espírito meio raposa, Zisan ignorou totalmente o Elixir e vai até o amigo para salvá-lo. Mas o fantasma assumiu a forma do irmão, Daoran, e conseguiu aprisionar os dois. Ainda em uma tentativa de salvar Wang, o espírito meio raposa usou a arma que foi lhe dada pelo ancião para tentar escapar do aprisionamento. Mas toda a situação era uma armadilha. O fantasma maligno, Daoran, sugou a alma de Wang para uma espécie de purgatório, onde tinham diversas outras almas de estudantes. Enquanto absorvia a alma do jovem, o espírito ficou tocado pela essência e desistiu de consumi-la. Acontece que, há mais de uma década, Daoran foi para a cidade imperial para fazer o mesmo teste, mas acabou tirando a própria vida depois de ter falhado várias vezes. Com isso, se transformou nesse espectro do mal. Porém, quando entrou em contato com a alma do irmão mais novo, ele começou a se lembrar da época em que estava vivo e de como o amava. Com isso, acabou desistindo do ataque. Mas antes de ir pro além, Daoran diz ao caçula tomar cuidado com a velha raposa, que estava o seguindo com o objetivo de levar o Elixir da alma que estava no corpo dele. Acreditando que o irmão mais velho estava falando de Zisan, Wang vai até o amigo e diz que entregará o Elixir de boa vontade. Mas antes, foi até Yinglian para declarar o amor que sentia, e revelando que já sabia que ela era um fantasma. Comovida, Yinglian aceitou ficar com o rapaz, e ambos decidiram fugir, mas foram perseguidos por Zisan. Acreditando que ele deseja matá-los, a fantasma começou a atacar o rapaz, e possui o corpo dele, tentando fazê-lo tirar a própria vida. Por gostar muito do amigo, Wang tentou protegê-lo de todas as maneiras, alegando que já tinha aceitado entregar o Elixir para o espírito meio raposa. Enquanto a moça estava sufocando Zisan, revelou para o amado que ao extrair o Elixir de alguém, o portador acaba perdendo a própria vida. Mas antes que pudesse continuar com o ataque, o guardião surgiu atrás dela e atingiu com a adaga do ancião. Mas como a arma era bastante poderosa, ao ponto de eliminar qualquer demônio, Yinglian acabou perdendo a própria vida, e finalmente estava livre da prisão dela aqui na Terra. Revoltado com a perda da amada e pelas mentiras contadas, Wang começou a bater em Zisan, que se recusou em revidar. Após todos esses acontecimentos, o espírito meio raposa pediu desculpas e tentou usar a adaga para se matar. Quando a lâmina estava prestes a encostar no corpo, ele é levado de volta para a dimensão dos espíritos por Zhang, aquele xamã que havia colocado a marca estranha nas costas de Wang. Ao reencontrar Zisan, o ancião tenta convencê-lo a cumprir o destino dele, pegar o Elixir, e ele teria que fazer isso por mais doloroso que fosse. Após uma conversa difícil, ele resolveu voltar para o mundo dos humanos e encontrou Wang no meio de uma floresta de bambus. Ele então começou a se desculpar com o amigo pelas mentiras que foram contadas, mas antes que pudesse continuar, viu o rapaz tirando a
própria vida e o entregando o elixir de boa vontade, igual ele disse que faria. O que ninguém imaginava é que aquele na verdade não era Zisan, e sim o Guardião. Quando o verdadeiro Zisan chegou na floresta, viu o corpo do amigo sendo arrastado e o elixir, que na verdade era negro, sendo descartado como se não fosse nada. Ao ver essa cena, Zisan rapidamente ficou furioso e foi pra cima do Guardião. Como era apenas um aprendiz, acabou apanhando bastante. Mas ao ver o mais novo inimigo zombando de toda a situação, ele entrou no modo raposa e começou a bater no antigo protetor dele. Porém, tudo mudou rapidamente, pois o adversário assumiu a forma de 6 caudas. Com isso, Zisan acabou apanhando bastante novamente, e além disso foi mordido e quase desmembrado. Querendo finalizar a luta o mais rápido possível, o Guardião joga o corpo do rapaz de uma altura imensa, furando o peito dele com uma das caudas e o deixando agonizando, enquanto caminhava de volta para o mundo dos espíritos, pois acreditava que o espírito meio raposa logo morreria. E quando estava à beira da morte, Zisan começou a se lembrar do tempo que passou com Wang e toca no elixir negro. Mas quando ele faz isso, a essência começou a se tornar branca e uma grande luz foi emanando do corpo dele. E assim, Zisan se tornou a raposa de 9 caudas, chamada de Kurama. Brincadeira, né? Bom, agora que tinha se transformado na Kyuubi, Zisan quer vingança e avançou na direção do protetor, quase que na velocidade da luz, assim arrancando o rosto do inimigo. As 6 caudas tentou contra-atacar, porém Zisan conseguiu se defender ao criar uma aura de pura energia espiritual, isso em volta de si, e acertou um soco na direção do Guardião. Mas não satisfeito, Zisan pulou na direção do adversário e arrancou uma das caudas dele, com uma força bruta sem precedentes, e o arremessa no chão. Sabendo que não tinha a menor chance, as 6 caudas buscou fugir, mas teve a cabeça esmagada. Quando estava prestes a tirar a vida do oponente, Zisan se lembrou do melhor amigo e por isso decidiu deixar o Guardião fugir. No fim das contas, ele percebeu que a vida de Wang era muito mais importante e decidiu fazer um acordo com os deuses, no qual abriria mão do elixir branco e da própria vida, para trazê-lo de volta. E após fazer a oração e entregar os poderes, Zisan assumiu a forma de uma pequena raposa de uma cauda, uma raposa comum. Algum tempo depois, Wang descobriu que passou no exame real, mas acabou desistindo de se tornar oficial do Império. Sendo assim, ele voltou para a aldeia em que vivia e ficou com a sua avó. Certo dia, enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma pequena raposa, bastante ferida. Imediatamente, o rapaz criou um tipo de conexão e decidiu nomear o animal de Zisan. Com isso, o levou para tratá-lo e ficar com ela. E dessa forma se encerrou o conto da raposa de 9 caudas. O nome do filme é Soul Snatcher. É um filme chinês de 2020. Agora, imagina viver em um mundo repleto de robôs, estilo cyberpunk. Na tela está passando um filme que passa exatamente essa vibe. O nome desse filme é Alita, um dos melhores live actions já produzidos segundo a opinião de muita gente. Clica no vídeo que eu garanto que você vai gostar desse resumo. Te espero no próximo resumo.